Voltei. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Tudo bem, Diocele? E aí, Fernando? Como vai você? Bom dia, Elisandra. Tudo bem? Bom, ontem eu comecei a falar a respeito, vou deixar um bom dia antecipadamente para todo mundo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo. Bom dia pessoalmente. Pessoalmente não, né? Virtualmente, pessoalmente, para o pessoal que está aqui agora. Ontem eu mencionei uma live bem rápida, até esqueci de tirar do ar, a respeito dos tempos atuais, do que a espiritualidade tem me falado, sobre essas dificuldades que nós temos, que são muitas e impactantes na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e também espiritual. Bom, os fatores eles são múltiplos. Eu vou depois deixar um pouquinho de tempo para o pessoal perguntar, tá? Os fatores eles são múltiplos. Nós vivemos dias muito estressantes, porque nós precisamos desenvolver habilidades que talvez antes em nenhuma época nós possuíamos, e hoje em dia nós temos que abraçar uma quantidade enorme de informação, e não somente informação, mas a boa e verdadeira informação, porque principalmente os meios eletrônicos, os meios digitais estão repletos de conhecimento, mas nem todos eles são proveitosos, né? Como dizia Sócrates, só é útil o conhecimento que te torna melhor. Essa é uma frase bem conhecida do grande filósofo que ele nasceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E é tão impactante, tão forte, tão representativo o conhecimento dele, a sabedoria, que perdura até os dias atuais. Bom, hoje nós vivemos sobre várias ameaças. Tudo bem, Bruno? Nós vivemos a ameaça. Antigamente elas eram poucas, né? A ameaça de ser demitido, a ameaça de um relacionamento fracassar, o que são coisas absolutamente normais da vida. E o grande problema é que elas se multiplicaram. Então, hoje nós podemos mencionar aí a mudança climática, a inteligência artificial, as guerras que cada vez mais elas parecem consumir a mente dos governantes, a necessidade de se apropriar de território alheio, ou seja, o poder. Mas isso já vem de muito tempo, né? Eu diria que as maiores ameaças hoje em dia, elas são a mudança climática, porque ela é bem real e ela é irreversível. A gente pode amenizar os efeitos, ou seja, a minha geração, as gerações anteriores, nós fizemos um estrago na natureza. E um estrago que não tem reparo mais. Pode-se diminuir os efeitos de tudo isso. Por isso que nós estamos vendo grandes furacões, tempestades, ciclones, tufões. Dependendo da região onde você está, cada lugar tem uma denominação. Enfim, a natureza, ela não está se vingando como algumas pessoas colocam. Muito pelo contrário, a natureza ela está tentando se equilibrar para que ela possa manter a vida aqui no planeta. Então não tem nada de vingança. Vingança é uma palavra que não existe dentro do vocabulário divino. A natureza nós entendemos como a própria mente de Deus. Então seria inapropriado, seria inadmissível que Deus se vingasse das pessoas. É a mesma coisa que, vamos dar um exemplo, né? Um cachorro te morde e você vai lá e morde o cachorro. Ou seja, é da natureza do cachorro morder, mas não é da nossa natureza morder o cachorro de volta. A mesma coisa acontece com a gente. Nós somos ainda seres bem primitivos.
E Deus não poderia nos punir por alguma coisa que ainda nós estamos aprendendo. O comportamento, sobre a vida, sobre as relações, sobre principalmente nós mesmos. Talvez essa seja a maior dificuldade e o maior desafio dos tempos atuais. Se eu não me engano, em 2016 ou 2018, a cada 40 segundos, mais ou menos, uma pessoa se suicidava. Hoje, essa taxa deve ter subido bastante, o que é um dado bem triste e alarmante. O ano passado, ou melhor, em 2021, o ano passado, a Organização Mundial da Saúde, ela dedicou um tempo grande a falar sobre depressão, sobre essa epidemia que nós vivemos de suicídio. Ou seja, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós temos alguma coisa, a gente tem que ser campeão, né? Infelizmente, nós somos os campeões da América Latina em termos de ansiedade. E quartos do mundo. Ricardo, eu tô esperando a sua ligação, hein? Aproveitando que você tá aí. Um beijão para todos, pra gente resolver lá o detalhe do carro. O quarto ou quinto no mundo em números de depressivos. Ou seja, o impacto emocional na vida social hoje em dia, ele está muito intenso, o que tem levado as pessoas a depressões crônicas, a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, fobias inúmeras, transtorno do pânico, burnout, que agora é bastante comum dentro das empresas. Eu trabalho dentro do escritório, eu tenho um escritório de contabilidade e isso é uma das coisas que está presente no nosso dia a dia e que a gente está tentando entender e aprender a lidar, tanto os donos quanto os funcionários, os colaboradores. É um aprendizado mútuo para que nós possamos entrar em um consenso e nem a empresa saia prejudicada e nem tampouco o colaborador. Afinal de contas, o objetivo é que todos estejam bem. Não é visar somente o lucro, mas também não é visar somente você se curar, porque a gente tem que fazer parte de um todo, ou seja, produzir também para auxiliar o mecanismo, o tecido social. Então, nós estamos expostos a muitas ameaças, mas uma que não é levada em consideração e nem poderia, né? Ela é a ameaça espiritual, ou seja, todos nós somos, o nosso cérebro ou o nosso espírito, como o pessoal quiser colocar, como der para entender melhor, a gente emite e recebe informação, energia, né, o tempo todo. Então, nós somos transmissores e receptores de energia. E essa energia tanto pode ser negativa quanto positiva. E essa energia nada mais é do que o sentimento, do que o pensamento das pessoas. E existe uma atmosfera espiritual, ou seja, um campo de energia que ele nos circunda a todos. E ultimamente, devido a esses vários fatores, as pessoas depressivas, as pessoas irritadas, as pessoas ansiosas, os pensamentos, eles acabam refletindo uma negatividade muito grande. Portanto, o ambiente espiritual, ou seja, a atmosfera em que nós vivemos, ela está altamente tóxica. Altamente tóxica. Porque as pessoas andam sem esperança, muitas perderam a fé, existe uma quantidade enorme de gente que já não acredita em religião nenhuma, e eu acho que religião também não é uma necessidade, e sim a espiritualidade, você se espiritualizar. A religião ela é boa quando ela espiritualiza o indivíduo, ou seja, transforma aquela pessoa em alguém melhor. Toda religião que faz isso, ela é boa. Mas a espiritualidade, ela significa você ter uma compreensão
uma dimensão mais profunda de quem você é, do que você representa, que papel você tem dentro do contexto social, a sua relação com o divino. Tudo isso é importante porque reflete dentro de nós a maneira com que nós vamos nos sentir e também como nós vamos pensar e agir, né? Sentir, pensar, agir na ordem, talvez não nessa ordem, mas como também o pessoal quiser, o agir vem por último, né? Primeiro a gente pensa, sente, depois age, mas pode pensar ou sentir, vice-versa. Os espíritos, eles são unânimes, pelo menos os que eu tenho contato, em dizer que nós vivemos dias desafiadores. Nunca, em nenhuma época da humanidade, nós estivemos expostos a tantos elementos que, ao mesmo tempo, eles nos convidam, ou melhor, nos sequestram de dentro de nós mesmos. A tecnologia é uma delas, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, é igual uma arma, ninguém viu uma arma, né? A arma não vai presa, quem vai preso é a pessoa que atira e assassina uma outra. E então, em outras palavras, nós somos os responsáveis pelos pensamentos, por essas energias que nos circulam. A gente não pode culpar os elementos exteriores. Somos nós. Sim, por isso que é necessário o tal do autoconhecimento. Como estava escrito no templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase atribuída a Sócrates, erradamente ou erroneamente. Ela, na verdade, é uma inscrição que constava na Grécia. O templo de Delfos era um lugar onde as pessoas se consultavam com a espiritualidade. Resumindo assim, né? Não vamos entrar em maiores detalhes. A nossa relação, portanto, com os espíritos sempre foi contínua. E, logicamente, eu tenho curiosidade, como todos têm aqui, acredito, de entender um pouco mais sobre isso. Porque nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. É o contrário. Porque o corpo é descartável, o espírito não. O espírito, ele é imortal. Nem eterno ele não é. É eterno só Deus, porque não tem começo e nem fim. Nós somos imortais, ou seja, nós tivemos um começo, mas nós não teremos fim. E o nosso destino final é a perfeição. Então, dentro, a gente já sabe assim, qual é o nosso objetivo na vida? Ou melhor, todo mundo tem que encontrar o seu sentido de existir. Mas a gente sabe que o objetivo, ou melhor, o último degrau em que nós vamos chegar é a perfeição, é a felicidade absoluta. Ou seja, nós vamos estar isentos do erro e isentos de sermos infelizes, o que é algo que todo mundo deseja. Eu assim, fantasio, que eu não sei o que é isso, estou muito longe disso, fantasio que a perfeição seja o domínio total sobre você mesmo, não é nem sobre o exterior, porque o exterior ele é incontrolável. Incontrolável. Não tem como controlar o exterior, não tem como você controlar o clima, não tem como você controlar o sentimento das pessoas, não tem como a gente controlar nem mesmo, muitas vezes, a nossa própria saúde. A única coisa que nós temos controle é sobre nós próprios. Então eu penso que a perfeição seja algo mais ou menos assim, né? Um total controle, uma total identificação de você com você mesmo e, portanto, com o divino. E dentro dessa, pelo menos da minha visão, nós temos esses obstáculos que eles nos ensinam, né? Os obstáculos, eles não são feitos para que a gente sofra, e sim para que a gente aprenda. Novamente, isso é muito importante, porque a vida ela é educativa.
A gente aprende com os erros. Se a gente fica revoltado, a gente fica chateado, triste, tudo bem, é normal, ok. Mas a gente tem que aprender com essas situações adversas, a fim de chegar à perfeição. O ambiente em que nós vivemos, ele está saturado de energias negativas. Isso é igualmente algo que nós precisamos aprender a lidar, porque tem influência direta, pelo menos em mim, também na minha saúde mental e espiritual, porque se você, vamos supor assim, se você sintoniza, o nosso cérebro, ele é como um radinho, você sintoniza naquela frequência, você está mal, está agoniado, está angustiado, ansioso, então você mexeu ali no seu rádio e sintonizou uma estação negativa. E nesse momento nós sintonizamos com tudo que há de negativo, de todas as pessoas, de todo mundo. Ou seja, a gente passa a vibrar, numa frase bem popular, né? A vibrar dentro da negatividade dos outros. E então, os outros, o exterior alimenta o nosso interior e o nosso interior alimenta o exterior. É algo de via dupla. E quando nós permitimos que isso aconteça, nós adoecemos. O adoecimento, ele primeiro acontece na mente, depois ele se materializa no nosso corpo, o que em psicologia a gente chama de somatização. Ou seja, você se desequilibra, né, se desestabiliza, como o Fernando está dizendo aí, emocionalmente, e se você não procurar um auxílio, e esse auxílio pode ser, eu sempre cito, a psicoterapia, a psiquiatria e a espiritualidade. A espiritualidade significa vá na religião que você se encontra, se identifica, vá na Umbanda, vá no Candomblé, vá na Igreja Católica, né? Com os muçulmanos, com os protestantes, chamados erroneamente de evangélicos, porque evangélico eu também sou. Eu acredito no Evangelho de Jesus, então eu sou evangélico. Não são só eles que acreditam, eu também acredito. Eu, como espírita, acredito plenamente nas palavras de Jesus, então eu me considero evangélico. Tudo depende do sentido que você dá a essa palavra. Aliás, isso é algo que os espíritos, eles até mencionam na codificação. A gente se atrapalha muito nessas definições. A gente tem conceitos errados, distorcidos, e esses conceitos, eles nos levam a mal entendidos e nos levam a erros que poderiam ser evitados. Enfim, eu vou falar só um pouco, porque eu acho que isso é muito longo e é muito importante que a gente discuta sobre isso. Entrar em depressão é extremamente ruim, porque ela incapacita o indivíduo socialmente, na família, no trabalho. Você tem um transtorno de pânico, aquilo também tem reflexo na sua autoestima, porque você vai falar, poxa, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou dependente, preciso do outro. Então, o que é normal, né? As pessoas não entendem que isso é uma coisa normal, precisar do outro. Mas a gente acaba fazendo disso algo que tem um impacto grande na nossa autoestima. Porque depender do outro é natural. Tudo depende do outro. Nós não sobrevivemos sem o mundo vegetal, sem o mundo animal, sem o sol, sem as estrelas, sem o próprio ambiente que nos cerca, sem as outras pessoas. Eu, por exemplo, não faço a minha própria roupa. Como que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar a fazer uma camisa, uma calça, um sapato, um tênis. Então nós dependemos de quem sabe fazer. Essa dependência, ela é absolutamente natural. O ruim é depender emocionalmente, né? Ou seja, se você precisa tomar uma decisão,
você depende que o outro, você terceira, a gente dá uma, é como se você assim, deixa eu usar em termos bem simples, você coloca a responsabilidade da sua vida nas mãos dos outros, ou seja, das fake news hoje em dia, então você nem parou para pensar se aquilo tem sentido, e você acaba incorporando, a gente acaba assumindo aquilo como verdade, e aí a vida vira uma bagunça, a nossa própria, e a gente faz uma bagunça da vida dos outros. A gente tem que aprender o discernimento, né, o conhecimento e o autoconhecimento, ou seja, se o que nós estamos assimilando para a nossa vida é algo compatível com os nossos valores cristãos, com os nossos valores morais, seja lá quais sejam esses valores que nós estabelecemos para nós. E quem não estabeleceu está andando aí como um barco sem o remo, né? Vem, a ventania leva para cá, leva para lá. Então a gente precisa estabelecer valores na nossa vida para ter uma diretriz de onde a gente quer chegar. Então valores e onde a gente quer ir. Onde nós, quando a morte nos convocar, ela não convida, né? A morte não fala assim, você quer morrer hoje? A morte não faz isso. Ela pega a gente de surpresa. Então, quando chegar o momento final de nós fecharmos os olhos para esse mundo, e pelo que a gente aprendeu da espiritualidade, parece que a gente vê a nossa vida inteira passando aos nossos olhos, é você falar assim, caramba, eu saí desse mundo e eu deixei ele melhor. Ao invés de pensar, putz, só fiz besteira, deixei assim um rastro de destruição por onde eu passei, inimizades, pessoas que a quem eu prejudiquei, e tudo isso eu vou ter que voltar aqui para desfazer, para eu poder me realinhar com aqueles indivíduos, com os nossos próprios valores, com Deus. Então, sair dessa vida com aquele sentimento de gratidão por tê-la tida e, ao mesmo tempo, com aquela sensação de que você agregou algo ao mundo. E nós não podemos fazer isso se nós permitirmos que essa atmosfera de negatividade ela nos influencie e ela anule o que há de bom em todos nós. Eu vi na postagem, tem gente que já desistiu dos relacionamentos, mas eles são importantes, são fundamentais para nós. Através dos relacionamentos nós nos conhecemos e conhecemos os outros. É que relacionar-se está sendo uma dificuldade não só para tal faixa etária, e sim para todas as idades, para todos os tipos de faixas sociais, ou seja, nós estamos comprometidos, nós comprometemos a comunicação. Nós não conseguimos, a gente está como aquelas pessoas aquela passagem de Jesus, da mulher que quase foi apedrejada, né? Foi apresentada a Jesus uma mulher adúltera e parece que a gente está sempre armado, com a pedra na mão, querendo atirar, ao invés de escutar, entender o motivo do outro, ou seja, desenvolver empatia. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas entender o mundo como o outro entende. Parece que nós estamos sempre armados, a gente não quer, a gente não consegue, a gente não dá o direito do outro se expressar. E sim, a gente quer combater a ideia da pessoa a fim de, assim, infantilmente acreditar que sempre nós vamos ter razão. E isso é inaceitável. A gente precisa unir forças. Isso é, em filosofia, né? Chama-se dialética, ou seja, nós temos uma tese, uma antítese e uma síntese. Em outras palavras, a gente tem uma ideia, uma contra-ideia, e do choque dessas duas forças
nasce uma provável verdade. Ou seja, a lente, isso, comunicação não violenta. Muito bom. Esse é um assunto bem atual, Elisandra. Então a gente não sabe mais se comunicar a fim de descobrirmos a verdade, a gente quer impor a nossa verdade. Então nós nos tornamos adversários, inimigos uns dos outros. E olha só, quanta coisa a gente falou, que isso tudo vai para a atmosfera. É igual se a gente estivesse dentro de imagina que você está dentro de uma sala e é acendido um monte de fogueirinha ali. A fogueirinha somos nós. E aquela fumaça vai te intoxicando aos poucos, até que chega um momento que o seu pulmão entra em colapso e você vai a óbito, a gente morre. Né? Então, por isso que Jesus dizia, não temas aquele que mata o corpo, mas mata a alma. Nesse caso, a gente morre fisicamente, mas a gente pode morrer espiritualmente. Que é uma frase de Jesus também, deixai aos mortos e enterrar os seus mortos. Ou seja, tem pessoas que já estão mortas dentro de si mesmo. Né? Ela não perdeu o corpo físico, mas ela não tem mais sonhos, ela não tem mais aspirações, ela não tem projetos, ela não tem fé, não tem esperança. Dentro dela, ela só está vivendo porque ela tem algum compromisso, talvez, ou alguma pessoa que ama. Então não desiste da vida porque tem algo que a segura aqui, mas interiormente ela não possui mais realizações. Tudo isso é como eu vejo o mundo e como os espíritos me transmitem. Eu estou traduzindo as pessoas, mas onde entra os espíritos aí? Eu estou traduzindo o que eu ouço da espiritualidade, né? Em palavras, compartilhando com vocês as minhas reflexões de tudo aquilo que vem do outro lado. E para mim é super importante, porque eu também quero crescer como indivíduo, não como brasileiro, nem como cidadão do planeta Terra, mas como um cidadão universal. E um momento muito assim, interessante de uma passagem de Einstein, considerado um dos grandes físicos de todos os tempos, foi quando um repórter perguntou para ele, mas Einstein ele é alemão, né? E ele foi morar nos Estados Unidos. Você se considera alemão ou americano? E ele disse, nenhuma das duas coisas. Eu me considero um cidadão universal. Essa é uma frase fantástica. Aliás, Einstein, ele não foi só um matemático, um físico. Ele foi um filósofo com uma visão profunda de Deus. Ele dizia que eu não acredito num Deus que fica metendo a colher, né, em português assim bem compreensível, que fica um Deus que fica metendo a colher numa briga de um casal, por exemplo. Eu acredito num Deus que criou leis universais e essas leis, elas estão em movimento, elas estão aí para nos educar, para que a vida ela não seja caos e sim cosmos. Essa é uma frase bem legal da professora Lucilena Galvão. Em outras palavras, como dizem os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, é uma pergunta que Kardec faz. O que é o espírito? É o princípio inteligente que habita os espaços universais, ou seja, o universo inteiro. Uma hora a gente está na Terra, outra hora está em outro planeta, aí passou um degrau, vai para outro, ainda mais evoluído. Então a gente não pertence a um lugar em específico. Nós somos cidadãos universais. Eu gosto muito dessa ideia. É claro que você ter amor pelo lugar que te acolheu, pelo Brasil, adoro ser brasileiro, né? Já viajei para alguns lugares, acho que esse é um país realmente de pessoas que elas têm um algo a mais, né? Um dia a gente discute isso, em termos de afetividade. Talvez a gente ainda patine bastante na educação, em outros campos da ciência, mas em termos de afetividade, a gente tem um diferencial.
ou tinha, né? Porque também fica uma coisa, parece que incompatível. Como que a gente pode ter uma afetividade grande e sermos os mais ansiosos da América Latina e um dos mais depressivos do mundo? É algo para se pensar. E também um dos países que a gente vê, abre um centro espírita aqui, uma igreja ali, um templo budista em outro lado. Nós estamos repletos de espiritualidade, ou seja, de religiões. E o que está acontecendo então que vivemos tão tristes, que nós vivemos tão sem um motivo para dar valor à nossa existência? Precisamos refletir, repensar tudo isso, o que está nos afetando. Logicamente, eu tenho uma opinião pessoal que os relacionamentos eles são importantes e a tecnologia é importante, todos esses avanços eles são importantes, mas é como a arma que eu mencionei. A arma por si só, ela pode tanto te defender quanto ela pode matar. A arma por si só, ela não vai presa. Falta de amor, Sueli, eu diria que é assim bem generalizado, né? A gente poderia detalhar, mas logicamente a falta de amor ela é nítida, né? Mas o que leva à falta de amor? A falta de amor é a ausência de confiança uns nos outros, de que você não pode contar com as pessoas no momento em que você precisa, que você, se você envelhecer, e o envelhecimento é algo natural, você vai ficar dependente e não vai ter o suporte necessário. Então tem muitos desdobramentos dessa falta de amor, mas ela é muito boa, né? A gente poderia até sintetizar em tudo isso. Se você ficar doente, quem é que vai te socorrer? Tem pessoas no Japão e na Europa, as pessoas idosas morrem e são descobertas às vezes dias, meses, anos depois. Anos. Ou seja, são pessoas invisíveis. Ninguém mais se interessa pelo bem-estar das outras pessoas. Enfim, quando nós pensamos de maneira... Uma frase de Paulo que é muito interessante. Quando existe a ausência deixa eu tentar traduzir a frase em um outro sentido. Ele dizia assim, mais ou menos: quando o amor se esfria, pegando aqui o gancho da Sueli, a gente vai ter muitos problemas. Porque o amor é a força que une tudo no universo. Deus é amor, já dizia o Evangelho de João. Então, Deus é amor. E amor hoje é confundido com paixão, com um monte de coisa. Então nós perdemos os significados das coisas. Finalizando, né, nós estamos mergulhados em uma atmosfera nociva, tóxica, mas essa atmosfera, ela não são os desencarnados. Eu vou no centro porque eu estou com esses obsessores, eles não me deixam em paz, e eles me atormentam, e eu não consigo andar para frente na minha vida porque esses inimigos invisíveis me perseguem. Na verdade, isso tudo é real, pode existir. Mas qual é a nossa parcela de culpa nisso? Se eles nos perseguem, porque em nós existem aberturas que permitem isso. E também, quanto mais pensamento negativo nós criamos, mais fortes eles se tornam. Porque, como aqui existem pessoas que elas sentem prazer em ver o fracasso, em ver o sofrimento do outro lado também é a mesma coisa. A pessoa morre, ela não muda. Não vira anjo, nem vira demônio. Ela permanece ela mesma. E aqui, como tem gente assim, tem gente que é do mal e tem gente que é ignorante. Todo mundo que é do mal é ignorante, mas nem todo mundo que é ignorante é do mal. A gente precisa estabelecer bem essa diferença. Existe o espírito do mal, que é aquele que quer causar um dano na sua vida, e existe aquele espírito ignorante. Por exemplo, às vezes um parente nosso, ele desencarna, não sabe que desencarnou e fica ali próximo de nós.
mas a vibração dele acaba causando um mal-estar entre aqueles que permanecem no corpo. Então, ele não é um espírito que quer causar um dano à sua família, mas ele é ignorante porque ele não sabe que desencarnou. Agora não, tem gente que desencarnou e fala assim, esse fulaninho aí, eu vou estragar a vida dele, eu vou levar ele a total escuridão. Esse é o espírito do mal, é ignorante também, porque todo mundo que se afiniza com o mal vai acabar no sofrimento. Isso é lei, é inevitável. Bem, eu poderia apontar mais causas, vou fazendo isso em outras lives, né? Estou fazendo de manhã aqui no meu escritório, e isso me permite, né? Eu tenho essa vantagem de ser dono, então permite que eu tenha esse tempo com vocês aqui. De noite, às vezes, é muito tumultuado, é muita gente, e a própria vibração ela fica instável, né? Tem várias definições, Fernando, mas o mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem, né? E ignorante, você colocou de uma maneira assim bem transparente. Ignorância é quando você não sabe exatamente o que você está fazendo, o que é diferente de você ser mal. Tem gente que é mal, aquela pessoa má, por exemplo. Você vê um colaborador que ele quer puxar o tapete do outro a fim de ganhar algumas posições. Esse é do mal. Ele faz maldade. Agora, uma pessoa ignorante é aquele caso que eu mencionei. Às vezes você está num dia ruim, num dia em que, vamos supor, isso já aconteceu comigo, né? A pessoa ela acabou de se desentender com um amigo, você vai lá e a pessoa, você vai para aquele lugar. E você fica impactado. Mas você não pode nivelar aquela pessoa para aquele momento. Ela não é má. Ela teve um momento ruim que a gente tem que compreender. Às vezes a gente nivela por baixo. A gente não vê o todo. Então eu considero, não, aquela pessoa ela está excluída, cancelada da minha vida porque ela foi grossa comigo. Não, a gente tem que ver um todo. Ela está num momento ruim. É só um momento. Ela não é aquele momento. Ela é toda uma vida. Ela é todo o relacionamento que nós construímos. Nós não podemos ter essa visão específica e defini-la, rotulá-la por causa disso, né? A gente precisa aprender com essas experiências. Enfim, se nós melhorarmos os nossos pensamentos, a prece é muito importante, mas sobretudo as nossas atitudes. Um bom dia pode ser algo bem singelo, mas faz diferença. Poxa, notei que você está meio triste hoje, eu posso ajudar em alguma coisa? Pode ser que a pessoa não fale, mas você teve uma boa intenção. Então, nesse momento, você está lançando uma energia positiva, estou falando num português bem simples, você está lançando uma energia positiva para o mundo. E, gente, uma coisa, né? A gente pode acreditar no que quiser, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar. Não adianta você pôr sal grosso, incensar, pôr incenso na sua casa. Se tudo isso fosse algo que realmente tivesse meditação, né? Se essas coisas materiais elas tivessem influência sobre o ambiente, Jesus teria dito isso. Mas se você pegar o Evangelho, se nós considerarmos a reflexão dos grandes pensadores filósofos, nenhum deles fala em sal grosso, em incenso, em pata de coelho. Muito pelo contrário. Todos eles são unânimes em cair nessa... A gente sempre vai cair nessa frase: homem, conhece-te a ti mesmo. Porque se você conhece a si mesmo, você fala: caramba, por que eu estou pensando isso? Né? Nossa, que pensamento mais absurdo que eu estou tendo agora. Eu não sou isso.
E esse despertar da consciência, sim, ele muda o ambiente. Ou seja, nós anulamos uma energia negativa com uma energia positiva. Mas essa energia, se ela veio, vamos traduzir assim de maneira bem simples, se ela veio de uma fonte humana, ela tem que ser destruída por uma fonte humana. Pode colocar cristalzinhos, não estou... Essas coisas eu chamo como muletas psicológicas. Por exemplo, se você tem um terço, reza o terço, você não vai falar para a pessoa, olha, o terço ele é só uma muleta para você. Mas é uma muleta que funciona, então deixa a pessoa, se você quiser colocar sal grosso, mas isso fizer você se sentir melhor, pensar melhor, não é o sal grosso que está mudando a situação. É você, é o seu pensamento. Você está falando, poxa, então aquilo vai dar resultado. Você está pensando positivo. Não sei se vocês entenderam, mas é bem simples a lógica. Né? O cristal, eu vou colocar o cristal porque eu sei que isso vai melhorar a minha sala, né? Aqui, ó, eu tenho um bem aqui. Bem grande, não é cristal, é vidro, né? Mas vamos supor, eu vou colocar isso daqui porque eu quero ter mais clientes, eu quero que as pessoas aqui, que meus colaboradores, eles sejam prestativos, eles sejam pessoas que forneçam uma lucratividade melhor. Então não é isso aqui que está fazendo as coisas, o mecanismo funcionar, e sim a nossa mente, né? A nossa mente está fazendo aquilo funcionar. Aquele objeto, ele serviu como uma ponte, ele serviu como um elemento que fez acionar gatilhos no nosso cérebro, no nosso espírito, para que a gente pensasse algo positivo. E aí, se você quiser fazer tudo isso, você pode fazer, não há nada de errado, né? Mas o que muda realmente é o nosso pensar, o nosso sentir. Aí sim, se você começar a pensar positivamente, você pode até economizar, né? No sal grosso, no incenso, no cristal, na lâmpadazinha, ou o que quer que seja. O nosso pensamento tem influência, sim. Mauro, mais ou menos isso. E nós, por exemplo, no mundo dos espíritos, não tem incenso, não tem cristal, não tem sal grosso. E aí, o que os espíritos, além de quando for espírito, o que a gente vai fazer se a gente estiver dentro de uma situação ruim? Não tem nada disso lá do outro lado. Ou seja, é tudo pensamento. Então, lá do outro lado, a única coisa que vai ter influência, impacto na nossa mudança é o nosso pensar. E aqui funciona da mesma maneira. Mas, de novo, se você quiser... Então, Regina, é o mesmo... É muito boa a sua pergunta. Aliás, o pessoal faz perguntas muito legais, né? É muito boa a sua colocação, cromoterapia. As luzinhas, cada uma diz que tem uma frequência, mas o nosso pensamento também tem frequência. Então vamos supor, você está sob uma luzinha azul, você acha que aquela luzinha vai te relaxar. Olha só como que é. Você deu um comando no seu cérebro que você falou, se eu estou sob a luzinha azul, então eu vou relaxar. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é irreal. O nosso cérebro, ele não sabe fazer isso. Então tudo que para ele tudo é real. Tanto a nossa fantasia, por isso que o nosso medo, às vezes você tem medo, você tem uma descarga de adrenalina, você tem medo, por exemplo, de ir ao dentista, né? Só o ter medo já tem toda aquela liberação de hormônios que faz você ficar estressado, ansioso, e você nem foi no dentista. A cromoterapia e outros acessórios funciona do mesmo jeito. Nós acionamos gatilhos. Ou seja, se você acha que a luzinha ela vai te trazer um benefício, não é a luzinha em si, mas sim o que você pensou, a sua intenção. Isso é o que vai mudar o seu pensamento e, consequentemente, pode alterar beneficamente a sua saúde. Tem aquela americana Louise Hayes, que ela
teve um câncer e ela se aprofundou no assunto, chegou à conclusão que o câncer foi causado pelo próprio pensamento dela, negativo. Então ela inverteu a polaridade, começou a pensar positivo, fazer um monte de coisas que trouxessem ela para uma maior proximidade com o corpo, e ela se curou do câncer. A lente pode fazer isso também. Jesus, ele dizia isso, né? Vós sois deuses, o que eu posso fazer, vocês podem fazer e muito mais. Então, qual foi o maior ensinamento de Jesus? Jesus não tinha, existia sal na época, existia incenso, tudo isso. Mas o que Jesus ele ensinava? Perdoai as pessoas que te fazem mal, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso, traduzindo para um entendimento mais acessível, é o nosso pensar. Né? Jesus ele não condenou os rituais. Ele dizia, olha, ele curou uma pessoa e diz, vai lá e faça a sua oferta no templo. Naquela época era assim, você tinha um pecado, por exemplo, você roubou uma uva lá vós sois o sal da terra, né? O sal, ele é o que dá sabor, o que em algumas culturas é o que faz com que o alimento ele se preserve muito mais. Muito boa colocação, Carolina. Então, na época de Jesus, era mais ou menos assim. O templo, que ele dizia que aqui não sobrará pedra sobre pedra, que se concretizou depois que o Império Romano destruiu o templo de Jerusalém. Então, lá no templo, se você, por exemplo, roubou a uva do vizinho, você vai lá e sacrifica uma pomba. Você teve um pecado maior, você sacrifica um boi. Você teve um pecado maior ainda, você faz um sacrifício compatível. Então ele não condenou isso, porque para aquelas pessoas, na ignorância delas ainda, né? Ignorância não no sentido de violência, não. Ignorância no sentido de não saber como funcionam as leis do universo. Então, para elas, era necessário acionar esse gatilho para a mente delas funcionarem dentro dessa ação. Olha, eu estou quites com Deus. Aí eu fiz uma má ação e agora eu estou fazendo uma boa ação. E não estou dizendo que aquilo vai se tornar uma realidade, porque só Deus é que conhece se a pessoa realmente mudou. Ela fez o sacrifício no templo, mas pode ser que não muda. É igual você mergulhar no batismo, não estou condenando, apenas uma colocação. Você mergulha nas águas pecador e sai pecador do mesmo jeito. Jesus não condenou. Quando João era o nome dele, né? Batista quer dizer o que batiza, o que mergulha. Então, João Batista mergulhava as pessoas. Jesus não condenou o batismo, mas o batismo era apenas um simbolismo, ou seja, a pessoa, ela mudava, transitava o pensamento dela de alguém velho para alguém novo, ou seja, eu mergulhei nas águas, então agora eu vou ser uma pessoa nova. Deus vai me fazer novo. E nesse momento, então, não foi a água que mudou a pessoa, e sim o pensar dela. Ela resolveu, ela decidiu, ela tomou as rédeas da sua vida para tentar ser alguém mais aproveitável socialmente para Deus, para ela mesma. Né? Então, todos os elementos servem como gatilhos para que a gente acione coisas boas ou coisas ruins dentro de nós. Enfim, se a gente quiser transformar essa atmosfera que ela está tóxica em uma atmosfera positiva que nos beneficie, a gente tem que pensar positivamente. Pensar positivamente, gente, não é a gente chegar na frente do espelho e falar assim, poxa, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou fazer uma coisa melhor, ou você fazer uma promessa ou algo assim. Tudo bem, isso, como eu já te expliquei, elas são muletas que funcionam se você se determinar a isso. É como o Fernando está colocando, um compromisso de Deus e consigo mesmo. Isso
Fernando, ótima colocação. Ótimo. Se tudo isso que nós fizermos, acender o incenso, ficar ali com cristal, debaixo de uma luz, se tudo isso te levar a falar assim, poxa, eu vou melhorar o meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas, excelente. Tá aí, é funcional. Aos poucos você vai descobrindo que aquelas coisas são acessórias, elas não têm necessidade, que você faz isso sozinho. Aliás, os monges budistas, os yogis, eles não fazem isso? Tentam controlar a mente. Os grandes pensadores também não têm esse tipo de comportamento. Mas, ok, tá? De novo, ok, não estou condenando. Se você deposita sua fé em algo, continue fazendo. Não tem problema nenhum. Mas saiba que aquele algo não vai te mudar. O que muda é o nosso compromisso, como o Fernando está colocando aí, que a gente estabelece com Deus, com a gente mesmo e com a sociedade, de nos tornarmos melhores. É isso que é fundamental. O restante é acessório. Só vou pedir eu esqueci de colocar no Não Perturbe, o pessoal não me mandar mensagem agora, porque fica aparecendo aqui no meu celular. Os rituais, alegorias, eu diria que os rituais, eu gosto de classificar como muletas, né? Alegorias seria mais no sentido assim, a fé é a essência, sem sombras de dúvida, Carolina, muito bem colocada, né? O que é uma alegoria? Às vezes a gente confunde a alegoria com uma coisa sem sentido. E na verdade os rituais, ele tem sentido. Ele incentiva, ele é um gatilho, como eu falei, para que a gente possa, através daquilo, transformar o nosso pensamento. Então tem muitas alegorias, ou seja, a gente pode até traduzir assim, por histórias. Histórias é muito bom, né? Contar histórias. Jesus era um grande contador de histórias. Grande parte do evangelho dele, ele contava histórias. Olha, imagina que uma mulher, ela perdeu o seu dinheiro. Imagine que o reino de céus é como uma rede. Então ele contava histórias para que as pessoas pudessem entender de maneira mais simplificada, de uma maneira mais direta. A história, ela tem esse benefício. E a gente deixou de contar histórias. Não, foi ótima a sua colocação. Não tem nada de errado, Carolina. É só a gente dar um sentido às palavras, né? Porque a internet, ela tem isso. A gente quando se comunica, por exemplo, eu estou falando aqui, você está vendo a expressão do meu rosto, de repente eu posso estar falando assim, do outro lado. Legal, puxa, que legal a sua mensagem, chegou numa hora ótima e adorei que você está conversando e eu lá fazendo aquela cara assim. Então, você não está vendo a reação do outro. E a comunicação, ela ficou muito prejudicada por causa disso. Ver os olhos, a interação. E é importante, hoje na internet, às vezes a gente responde por emoticons. A gente quer simplificar tanto que você põe só uma carinha, ou ao invés de falar eu te amo, você coloca um coraçãozinho. O coraçãozinho, por exemplo, você às vezes coloca um coraçãozinho e a pessoa pode falar assim, essa pessoa está querendo alguma coisa comigo, né, fisicamente falando. E não é, você só quis transmitir um sentimento bom, que você quer retribuir. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses símbolos, sem cara de sepulcro caiado, né? E aproveitando a sua fala, as pessoas não sabem bem o que é um sepulcro caiado. Sepulcro caiado, o que é? É jogar cal, ou seja, assim, o cal todo mundo sabe o que é aquele pó branquinho. Então, Jesus dizia que algumas pessoas são como sepulcro caiado, são brancos por fora,
e pôres por dentro. Ou seja, você joga cal em cima ali da sepultura, tá tudo branquinho, bonitinho por fora, mas por dentro é tudo podridão. Ou seja, ele estava falando da hipocrisia. As pessoas que, nossa, eu te amo, né? Então você está escrevendo, eu te amo, nossa, você é muito importante na minha vida, ai, como você faz diferença. E no fundo, você tem um desprezo enorme pela pessoa. E tudo isso não dá para você ver por emoticons ou pela fala. A lente dá um fake news ali. E por isso que é importante essa interação, né, que a gente perdeu bastante com essa entrada da tecnologia. Nós ganhamos muito. Eu, como todo mundo sabe, eu sou formado em TI também. Além de ter um escritório de contabilidade, eu tenho formação em TI e também em filosofia. E, portanto, a tecnologia nunca vai ser algo prejudicial. Ela só será prejudicial quando a gente usar para um objetivo do mal. Caso contrário, ela tem muitos benefícios. Você descobre um câncer pela tecnologia, você se trata pela tecnologia, você tem um medicamento pela tecnologia, além de, graças a Deus, toma água pela tecnologia, a gente tem o micro-ondas que esquenta nossa comidinha rápido pela tecnologia. Então, olha só quanta coisa boa, né? Não pode falar só mal, assim como a gente tem coisas ruins e tem coisas boas. Enfim, espero que eu tenha acrescentado algo e a Maura está perguntando, eu vou parar só esse minutinho para responder essa pergunta da Maura. Márcia, se os pensamentos são poderosos, como poderemos induzir alguém com problemas tipo depressão e ansiedade a pensar em diferentes saídas dessa bola de neve? Maura, eu vou responder como algo muito simples, que a gente aprende em filosofia. Sócrates, vou resumir assim, de maneira bem rápida, tá? A mãe de Sócrates era uma parteira. Isso é uma história que até a professora Lucilena Galvão também conta. E eu conto também porque eu sempre achei muito interessante. A mãe de Sócrates era parteira. Então, uma vez, umas pessoas chegaram até Sócrates e falaram assim: Sócrates, já que você é tão ótimo filósofo, você é tão bom, por que você não faz essas pessoas que são tão ignorantes, tão sem conhecimento, elas se tornarem filósofos? E Sócrates teria dado, segundo dizem algumas fontes, né, a seguinte resposta: olha, a minha mãe é uma ótima parteira. Parteira é a pessoa que traz o bebê ao mundo, né? Mas uma coisa que ela nunca poderia fazer é com que uma mulher que não está grávida, ela desse à luz. Ou seja, em outras palavras, Maura, não é você quem vai fazer, é a pessoa. Ela precisa querer. Se a mulher não estiver grávida, ela jamais vai dar à luz. Entendeu? Se dentro daquele indivíduo não houver a necessidade, ela não estabelecer a vontade de querer sair daquilo, não vai ser você, não vai ser você, não vai ser Jesus, não vão ser os espíritos, não vai ser Deus quem vai tirar a pessoa da depressão, da ansiedade. É o próprio indivíduo. Ele precisa estar grávido para poder dar à luz a uma nova pessoa, vamos dizer assim. Tá? Achei ótima a sua pergunta, porque a gente tem essa fantasia de que nós vamos resolver o problema do outro. Não, a gente se ajuda, por isso que a gente se sintoniza. Quem está grávido, como a gente aqui, a gente está grávido, ou seja, a gente está gestacionando pensamentos bons dentro de nós. Então, tudo isso é só encontrar os motivos certos que a gente vai ser uma pessoa boa no mundo. Mas se eu não tenho isso dentro de mim, você pode ir na igreja, você pode ouvir as melhores palestras,
grandes pensadores, aquilo não vai ter sintonia, não vai ter compatibilidade dentro de você. Porque precisa haver essa disponibilidade nossa, pessoal, que coincida com algo bom exterior, unir aquelas duas coisas e você falar, caramba, é isso mesmo, era isso que eu estava pensando, que eu estava sentindo, achei, encontrei a resposta, é isso que eu vou fazer. Agora, se a pessoa fala, é igual uma pessoa que ela tem certeza que é fracassada na vida, você fala, não, você vai conseguir. Se ela acha que ela é fracassada, ela está gestacionando uma coisa dentro dela. Então você pode falar o quanto você quiser, que ela é uma pessoa inteligente, que ela vai se dar bem, porque ela vai fazer de tudo para ser uma pessoa fracassada. É o que a gente chama de autossabotagem. Obrigado, Sueli. Gentileza sua. Pessoal, um ótimo dia, excelente quarta. Espero que a gente possa mudar essa atmosfera. É um grande desafio. Os espíritos dizem que é o maior desafio que o ser humano já passou. Sim, com certeza, Regina. Muitas vezes é necessário que a gente recorra ao psiquiatra, à psicoterapia e à espiritualidade. Aliás, sempre que nós temos algum problema, acho isso fundamental, muito bem colocado. É um ponto que eu mesmo no centro, quando atendo as pessoas, eu indico, olha, o seu caso, não adianta você vir tomar passe. Não adianta você iludir a pessoa. O passe não vai transformar você. Não adianta você vir assistir palestras se você fica lá pensando na macarronada, no brigadeiro, né, em como vai ser o dia de amanhã, os problemas que você vai enfrentar, o chefe de novo, os colegas, nada disso. Você não está sintonizado ali. Então não adianta. O centro, ele é um apoio, mas ele não vai resolver o seu problema. O que resolve o problema é uma transformação, e às vezes é necessário recorrer ao medicamento e à psicoterapia para te dar esse suporte a fim de que a gente saia daquele buraco em que nós mesmos nos colocamos. Pessoal, um ótimo dia de novo. Eu espero estar aqui com vocês mais vezes. Vou deixar essa live no ar. Não coloco mais, ou coloco muito pouco, alguns casos e alguns exemplos, porque eu prefiro essa interação que a gente está tendo aqui. Mais para frente, estou pensando em abrir para que a gente possa colocar alguém junto comigo, né? E acrescentar, complementar talvez aquilo que eu falo, que eu acho que é legal. A gente resgatar essa nossa humanidade, essa nossa comunicação. Resgate é a palavra adequada para o nosso momento. Beijo para todos, ótimo dia. Vamos confiar em Deus, porque não nos esqueçamos nunca. Nós estamos sob uma lei que ela é inabalável, que é a lei do progresso. Ou seja, de um jeito ou de outro, gostando ou não, querendo ou não, todos nós vamos progredir. É só uma questão de tempo, vontade e conhecimento. Tchau, gente!